Fala pessoal, Felipe Machado aqui e hoje estou trazendo para vocês um conteúdo exclusivo que é só para esse grupo. Se você não conseguiu ir para o presencial, não tem problema, estou trazendo não todo o conteúdo, porque quem foi recebeu aí um bônus, um ou vários bônus, na verdade, mas aqui eu vou te falar o que eu criei, o que eu inventei para trazer, para agregar valor para tua marca pessoal principalmente, e como alinhar o teu profissional com o teu pessoal, tá? Então eu fiz, vamos contextualizar. Algum tempo atrás eu fiz um processo de coaching e depois de um tempo eu percebi que eu tinha um gapzinho justamente na parte de influência. Então 2 meses atrás, 3 meses atrás aproximadamente, eu comecei a estudar esse processo de gerar influência nas pessoas. Aí eu comecei a fazer uma mega pesquisa, consegui falar com grandes players do mercado, aí, principalmente quem é influenciador digital ou quem é influenciador fora da internet. Eu consegui conversar com muita gente bacana, que somou muito, que agregou muito valor justamente a esse trabalho. E a partir dele eu consegui desenvolver essa ferramenta que eu estou trazendo para você aqui agora. Tá? Antes de qualquer coisa, para esse vídeo agora, vai atrás de uma folha de papel e você vai fazer o seguinte: você vai desenhar um círculo bem grande nessa folha em branco e vai dividir essa folha em 11 partes, tá? A partir daí a gente vai começar a trabalhar em cima dessas 11 divisões, ok? O que vai acontecer aqui agora? Eu vou falar 11 fatores, 11 tópicos que você precisa se preocupar para você aumentar o teu nível de influência com as pessoas que estão ao teu redor, ou até aumentar o teu nível de influência com as pessoas que estão próximas a você, ou que talvez você vá conhecer futuramente, tá? São 11 fatores. Então vamos só deixar bem claro o que é influência. Influência é ajudar as pessoas a tomarem decisão. Então não é influenciar, não é você persuadir uma pessoa a fazer alguma coisa que talvez ela não queira. Influenciar é ajudar a pessoa a tomar uma decisão, seja por meio de uma citação de um livro, seja por meio de um trabalho que você fez, de alguma coisa que você executou, de uma ação, de uma palavra que você disse. É literalmente ajudar a pessoa a tomar uma decisão, a virar uma chavinha. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade, ou até num contexto mais global, as pessoas têm sim dificuldade em tomar decisões, e quanto mais difíceis essas decisões e você acabar ajudando, maior o teu nível de influência que você vai ter com essa pessoa. Então, a partir dessa definição, desse termo, influência, a gente vai começar o nosso trabalho. Lembrando, você precisa ter na tua mão, aí agora na tua frente, um círculo com uma divisão de 11 partes, tá? É difícil de dividir em 11 partes, o círculo não vai ficar legal, vai ficar estranho, mas não tem problema, é justamente essa a ideia. Divide ele em 10 e daí corta uma fatia aí da pizza no meio, para você ter uma parte que vai ficar um pouquinho menor, caso você vá fazer, por exemplo, no computador, que vai dividir igualzinho e tudo mais. Então, divide em 11 partes, tá? Para a gente começar a trabalhar. Na primeira parte do nosso círculo, você vai escrever a palavra propósito. O que é propósito? É aquela bandeirinha que você colocou lá no final, é aquilo que te move, é aquilo que te movimenta, que te tira do zero e faz você acelerar para cumprir todos os objetivos. O propósito é algo muito maior, é algo teu, é algo interno. Então, isso faz com que você se movimente, faz com que você não perca o foco, faz com que você continue seguindo no caminho independente do que aconteça. Inclusive, dependendo do nível do teu propósito, você vai conseguir manter o foco no teu trabalho. Você vai conseguir saber, não, eu preciso fazer isso por determinado período de tempo para mim chegar, para mim atingir o meu propósito. Então, o teu propósito precisa estar muito claro para você. E é justamente esse nível de clareza que você vai colocar no teu papel aí agora. Você vai pensar numa nota de 0 a 10, o quanto o teu propósito está claro para você. Tá? Então, você vai fazer essa pontuação. Depois que você fizer isso, que você marcar, que você pintar aí na tua fatia de pizza com o significado de propósito, de 0 a 10, você vai responder a seguinte pergunta. Você precisa responder essa pergunta, tá? Para esse vídeo, pensa para responder.
por que você faz o que você faz. Se você responde essa pergunta com tranquilidade, até inclusive pode ser que depois dessa resposta você altere a nota que você deu no teu propósito. Então, até se for para baixo, se for para cima, não sei. Se você não souber responder essa pergunta, talvez o teu nível de propósito esteja um pouquinho mais baixo do que você colocou. Agora, se você respondeu de primeira, pode ser que ele esteja um pouquinho mais claro. Então, essa pergunta é justamente para te ajudar a descobrir melhor qual que é o teu nível de clareza com relação ao teu propósito, ok? Segundo ponto, muito importante, principalmente quando a gente fala de influência, é a especialidade. No que você é especialista? O que você domina, tá? Então, assim, na segunda fatia de pizza, você precisa definir qual que é a tua especialidade. O que você faz de melhor. Porque as pessoas vão te procurar por isso. As pessoas precisam saber pelo que elas vão te procurar. Então, pensa numa especialidade, em algo, num ponto bem específico. Algo que as pessoas vão lembrar de você. Algo que você domine tão bem que se alguém te fizer qualquer pergunta, você mata a pau. Tá? Definir a especialidade vai, inclusive, melhorar na tua comunicação, vai melhorar na tua forma de apresentar o teu negócio, de se apresentar, porque as pessoas vão lembrar de você por causa disso. E, às vezes, a nossa especialidade ajuda, inclusive, a gente definir uma linha de produtos e de serviços que a gente vai oferecer para as pessoas. Então, define uma especialidade e depois, claro, dá uma nota de 0 a 10, pintando aí essa fatia de pizza, o quanto tá a tua especialidade, o quão você é especialista em determinado assunto. Então, de 0 a 10 aí, tá? Lembrando que é para você fazer por partes. Então, cada parte aqui que você achar assim, não deu tempo de pintar tudo, para o vídeo e faz, termina com tranquilidade, para daí passar para o próximo tópico. Lembrando que aqui eu estou passando bem rápido, porque não tem interação, não tem conversa, não tem perguntas. Então, estou passando bem rapidinho aqui, então precisa estar parando e refletindo. Terceiro ponto, esse é o ponto mais divertido do círculo. Quando eu esbarrei com esse fator aqui, eu parei, eu dei risada e eu achei muito interessante isso. Mas é a mais pura verdade. Entretenimento aqui está com relação assim, o quanto tempo você consegue segurar uma pessoa na tua frente, conversando com ela e fazendo ela entrar em flow ou simplesmente perder a noção do tempo. Isso se encaixa também a quanto tempo as pessoas conseguem ficar na tua rede social, ficar assistindo um vídeo teu, ficar vendo os teus posts, ficar lendo um artigo teu. Isso se aplica também. Isso é entretenimento. Ao quanto você consegue divertir alguém ou o quanto você consegue emocionar alguém com o que você faz hoje. Então, mais uma vez, entretenimento também está ligado com a especialidade e também está ligado com o teu propósito. Tá? Então, esse aqui faz muito sentido. Ó, pegue como base essas duas perguntas. O que você faz? Chama a atenção das pessoas? As pessoas precisam sair de seu mundo comum às vezes. O que você pode fazer para chegar a isso? Responda essas duas perguntas e depois dá uma nota de 0 a 10 para o teu nível de entretenimento para as outras pessoas. Ok? Olha só, antes de eu entrar nesse tópico, eu ainda não digeri muito bem isso, tá? Mas durante a minha pesquisa, falei com alguns influenciadores que me falaram exatamente isso e faz todo sentido, apesar de eu não aceitar tão bem. Mas as pessoas só seguem a gente nas redes sociais ou só se aproximam da gente por dois motivos: admiração ou inveja. Então, vai matutando e vai maturando essa ideia, vai amadurecendo essa ideia, porque esse é extremamente pesado de digerir, mas é a mais pura verdade. E aqui, nesse ponto, no ponto 4 aí do teu círculo, que é a fatia da pizza lá, que fala sobre admiração, você precisa ter em mente, precisa ter a consciência de quantas pessoas admiram você. Essa é a tua percepção, é uma percepção interna.
você consegue fazer, de repente, aí meio intuitivamente ou por pesquisa, conversando com pessoas, você consegue observar quem são as pessoas que admiram o que você faz. Normalmente são as pessoas que você tem maior influência. E até, inclusive, durante o curso aconteceu de sair o comentário, o teu nível de admiração dos outros com relação a você faz com que você precise, de repente, dar uma moderada em algumas coisas que você faz, porque você precisa tomar cuidado. Você está influenciando pessoas. Isso é ótimo e extremamente perigoso, porque você pode influenciar uma pessoa a tomar uma decisão que ela pode se arrepender depois. Então, perceba o nível da gravidade disso e da importância disso. Você precisa ter noção, precisa ter a percepção de quanto as pessoas te admiram, para saber quem que vai ficar por perto, quem que vai se aproximar mais de você, por que que vai se aproximar de você, ok? E, em contrapartida, você precisa também definir e deixar bem claro, lembrando, sempre notas de 0 a 10 dentro da tua pizza aí. O teu nível de percepção com relação à inveja dos outros, com relação a você. Então, como eu falei, as pessoas só te seguem por duas razões: por inveja ou por admiração, porque elas te admiram. Agora você precisa lembrar, você precisa ter uma percepção meio global aí, de repente, mais uma vez, intuitivo ou por pesquisa. Claro, não vai sair perguntando para quem, você tem inveja de mim. Não, não é isso. Você vai precisar perceber, você vai precisar notar. Então, esse gráfico, apesar de ser estranho de fazer, ele te ativa uma coisa chamada efeito bulldog. Normalmente, a pessoa que tem inveja de você tem dois tipos: a inveja que fala mal, tá? Que não é esse o contexto, e a inveja que faz a pessoa correr atrás. Então, as pessoas invejosas que têm perto de você talvez queiram fazer a mesma coisa que você. E é justamente dessa inveja que eu estou falando. Elas querem, de repente, entrar no mesmo mercado que você, querem entrar no mesmo nicho, querem fazer a mesma coisa que você faz. Então, eles são pequenos bulldogs que ficam correndo atrás de você. Isso faz você correr atrás das coisas mais rápido. Ou você se esforçar muito mais. Então, esse ponto aqui, inclusive, é interessante que ele esteja alto, porque quanto mais alto, mais bulldog tem atrás de você. E se você parar, você leva uma mordida. Certo? Então, lembrando, para o vídeo, pensa, reflete, absorve essa ideia e daí pinta de 0 a 10. Próximo ponto, personalidade. Aqui o que acontece? A personalidade, existem vários fatores que acentuam ou não a tua personalidade. Você precisa se concentrar no que acentua a tua personalidade. Uma pessoa sem personalidade não incomoda e não influencia ninguém. Então, os pontos que se acentuam na tua personalidade vão fazer as pessoas lembrarem de você com mais facilidade por causa daquele ponto. Então, o que você vai fazer agora no teu papel? Você vai definir 3 características da tua personalidade, não importa se são boas ou são ruins, é você que define. Você vai definir 3 características da tua personalidade e depois vai pontuar de 0 a 10 o quanto essas 3 características da tua personalidade se acentuam em você. Ou seja, são picos, são coisas assim que as pessoas te reconhecem por aquilo, ou lembram de você por aquilo. Elas reconhecem esses pontos em você, de 0 a 10. É difícil? Mas tira uma média dessas 3. Tá? Então, como eu falei, pode ser boas ou ruins, mas tira uma média dessas 3 para colocar de 0 a 10 uma nota para esses pontos de personalidade. Ok? Vamos para o próximo. Conteúdo. Então, aqui o conteúdo não é só sobre informação, não é só sobre técnica que você tem, sobre literatura que você lê, sobre teu nível de cultura, o quão culto você é, o quão culto você não é. Então, isso aqui não tem só a ver com informação. Tem a ver o quanto você agrega de valor para as pessoas. Em quantos fatores, em quantos departamentos você consegue ajudar uma pessoa. Então, por exemplo, aqui se conecta muito com especialidade, por exemplo. Pegando especialidade, uma especialidade, por exemplo, na área de vendas,
e eu conheço alguém que precisa de ajuda na área de vendas, o quanto eu consigo agregar de valor para essa pessoa, de 0 a 10? Então, eu sou um especialista na área de marketing. Então, o quanto eu consigo ajudar essa pessoa na área de marketing? De 0 a 10. Essa parte de conteúdo é muito bacana, porque é justamente o que faz a pessoa virar a chave. O quanto, inclusive, o quanto ela precisa estudar para aumentar o grau de valor que ela vai entregar para uma pessoa. Isso é conteúdo. Chegamos à parte divertida. Quando esse ponto da influência, claro, apareceram outros, que durante a minha pesquisa, durante a minha primeira pesquisa, pesquisa literária, eu encontrei 8 fatores de influência. Conversando com as pessoas, ele acabou indo para 11. Por isso que hoje a gente está vendo 11 fatores de influência. Mas esse aqui, em especial, foram 2 influenciadores das redes sociais, 2 influenciadores do Instagram, que colocaram isso muito pontualmente e fez muito sentido, se encaixa perfeitamente com a ideia, que é o storytelling. Storytelling é a tua história, é o quanto a tua história pode influenciar e impactar as pessoas. E acredite, qualquer história pode virar um conto de fadas, qualquer história. É só você saber como contar, é só você saber como mostrar essa história. Se você mostrar a tua história de uma forma simples, mediana, só contando assim, aconteceu isso, 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 ela não tem emoção. Ela é engessada, ela é uma linha. E a ideia de storytelling é emocionar as pessoas. Tem coisa muito simples que você fala para as pessoas que você pode emocionar elas. As pessoas gostam de histórias. Ideias vão rapidinho. Se você dá uma ideia para a pessoa, só vai. Agora, histórias, elas ficam, as pessoas lembram. Você diminui, inclusive, o ruído de informação quando você conta uma história. Então, você contar a história, contar as suas linhas históricas. Então, cada linha histórica tua pode fazer uma venda de um outro produto, de um outro serviço. Pode, inclusive, te ajudar a vender um curso, pode, inclusive, te ajudar a vender um produto, um serviço. Tudo isso te ajuda na hora da venda. Tudo. Então, assim, você precisa deixar bem claro aqui agora o quanto a tua história, a tua linha histórica pode impactar alguém. Então, por exemplo, a última vez que você contou a tua história para alguém, o que causou na pessoa? Qual foi a reação? E isso não em reação, por exemplo, nossa, a pessoa ficou impressionada. Não. Gerou um comportamento novo nela. Ela tomou uma atitude, ela mudou a vida dela, ela virou a chave por causa da tua história. O quanto isso impacta na vida das pessoas, de 0 a 10. Se for o caso, para esse vídeo e escreve a tua história de novo. Escreve no papel mesmo a tua história, marcando os pontos mais importantes. Tá? Então, marcou os pontos mais importantes, ali você tem o storytelling bem bacana. Comunicação é óbvio que isso ia aparecer. Então, assim, ali até coloquei essa brincadeira. Você consegue ser compreendido com facilidade ou precisa desenhar? Ponto importante aqui sobre comunicação. Se a pessoa que está na tua frente não te entende ou te entende errado, a culpa é tua. A culpa é de quem comunica, não de quem interpreta. A tua missão é ser tão claro, tão capaz de se comunicar, tão capaz de se movimentar, de gerar informação usando linguagem verbal e não verbal, que a pessoa te compreenda, mesmo você não sendo específico, mesmo você não sendo pontual em uma determinada informação, que a pessoa consiga entender um contexto para que ela consiga gerar uma ação. Então, a tua comunicação precisa ser bem clara, certo? E aqui você vai pontuar de 0 a 10 o quão claro você consegue ser com a tua informação, a tua capacidade de se comunicar com as pessoas, de 0 a 10. Capacidade de adaptação digamos assim, existem vários contextos, você precisa considerar o que é viável para você nesse ponto. Tá? Capacidade de adaptação é acontecer um problema. Estou, de repente, na estrada, dirigindo o meu carro estragou, o que eu faço?
eu me estresso, eu explodo, ou alguém bateu no meu carro, eu me estresso, eu explodo, eu saio dando soco, saio dando pontapé, ou tô morando em Ponta Grossa, morei a vida toda aqui e nunca fui para outro lugar, me mudei para Florianópolis de um dia para o outro, como que eu me adapto a isso? Então, vai do que faz sentido para você hoje, tá? Escolhe, define o que faz sentido para você se situar naquele ponto ou não. E você vai colocar uma nota de 0 a 10. Qual que é a tua capacidade de se adaptar às situações, certo? Isso ajuda muito, inclusive, para você influenciar pessoas. Porque é uma das coisas que as pessoas mais comentam. Nossa, ele morava em tal lugar, foi para tal lugar e bombou. Explodiu. O que aconteceu? É a tua capacidade de adaptação. Tá? Então você vai dar uma nota de 0 a 10 para a tua capacidade de adaptação. E o último ponto, é óbvio que isso não podia ficar de fora, é literalmente a tua capacidade de execução. Então, de 0 a 10, qual que é a tua capacidade de fazer aquilo que você se propõe a fazer? Ou fazer, tirar uma ideia do papel. Qual que é a tua capacidade de 0 a 10? Como está hoje a tua capacidade de executar alguma coisa? De 0 a 10. Tá? Feito tudo isso, você tem um círculo montado para você entender um pouco mais como que está o teu nível de influência. A partir daí, o que você vai fazer? Você vai olhar o teu círculo e vai olhar a nota mais baixa que você tem. Então, se você, inclusive, tiver algum ponto abaixo de 5, você vai responder a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para melhorar esse ponto? E vai definir 3 ações para você colocar em prática, para você melhorar esses pontos. O que você pode fazer? Ah, não sei o que eu posso fazer. O que você pode fazer para descobrir o que você pode fazer para melhorar? Ficou meio confusa a pergunta, mas é exatamente isso. O que você pode fazer para descobrir o que pode ser feito para você melhorar esse ponto que está abaixo? O equilíbrio desse círculo, o preenchimento como uma roda mesmo, é justamente o que faz você aumentar o teu nível de influência nas pessoas. Então, é justamente isso que vai fazer as pessoas que estão ao teu redor te procurarem, falarem sobre você, comentarem sobre você, te indicarem para alguém. É esse círculo completo que vai fazer você entender e vai fazer as pessoas entenderem o que você faz. E, claro, te procurarem depois. Em cima disso, existem outras ferramentas que podem ser aplicadas para você desenvolver a tua marca pessoal e o teu nível de influência. E é por isso que eu tenho um convite para te fazer. E é um convite que eu fiz para o pessoal que participou do presencial. Só que, como eu falei, eles tiveram alguns extras, aí, alguns bônus com relação a ferramentas que eu não vou trazer aqui, mas eu quero te fazer um convite que vai trazer essas ferramentas e, inclusive, vai potencializar seus resultados com relação à influência, vendas e satisfação. Ok? Então, o convite que eu tenho para te fazer são 2 mentorias que estão com vagas abertas agora. Mentoria número 1 é a Social Selling. Social Selling é uma mentoria aberta, ou seja, são até 10 pessoas na mesma turma de mentoria. Como que funcionam os encontros? Vão ter 3 formatos. Primeiro, presencial. Então, todas as pessoas que vão estar no grupo vão receber avisos dos encontros presenciais. Nos encontros presenciais, a gente vai falar sobre técnicas, vai falar sobre ferramentas, vai aplicar ferramentas e vai aplicar ação. Se você tem nível baixo de execução, esse daqui é o bicho, justamente por causa disso. A gente vai executar muito e a gente precisa executar para fazer acontecer. Então, são 10 sessões. Você vai receber as notificações das presenciais. Ah, Felipe, eu não vou poder ir naquela. Não tem problema. Eu vou fazer esse mesmo processo, vai ter a presencial, depois a gravada. Então, você vai receber a gravada com todo o conteúdo. Recebi a gravada, depois você vai para o grupo do WhatsApp, um grupo separado sobre social selling, que é justamente para te ajudar a desenvolver
teu perfil de influência, tua mentalidade de vendedor e a execução para você gerar influência e criar mais conexões. Então, as consequências dessa mentoria, você vai aumentar suas vendas e vai aumentar teu networking. As pessoas vão te conhecer mais e vão te indicar mais. Então, isso aplicando várias outras ferramentas, mas a base é essa roda que você preencheu aí agora. É esse círculo que você preencheu. Essa daí é a base para você fazer qualquer uma das mentorias. Então, o Social Selling, mentoria aberta. Valor dessa mentoria, o preço, R$ 420 você pode fazer até 6 vezes, tá? Pode ser no cartão ou 420 à vista, é o preço já engessado. Lembrando que essa é oferta só para vocês. O preço original dessa mentoria é R$ 450, que eu vou voltar para o preço normal até sexta-feira, provavelmente. E a segunda, o segundo convite que eu tenho para te fazer é mentoria é o processo em personal branding. Ele é mais aprofundado, ele é mais concentrado para desenvolver a tua marca pessoal. Só que esse não é mentoria aberta. Esse é eu e você. Pode ser online ou pessoalmente, 1 hora por semana no mínimo. Então, a de social selling também é 1 hora por semana no mínimo. Mas o processo personal branding é 1 hora, eu e você, para desenvolver a tua marca pessoal. E a gente utiliza, além dessa roda, outras ferramentas e uma em particular, que é o Personal Branding Canvas. Esse Canvas, todas as vezes que eu apliquei, geraram uma diferença gritante, gigantesca em todos que receberam esse processo. Então, até hoje foram aplicados 10 Personal Branding. De todos eles, todos geraram um comportamento, geraram um resultado muito satisfatório para quem recebeu o processo. Seja em mudança de vida, seja em mudança de comportamento, seja em clareza, seja em informação, e esse também. Só que esse 1.230 em até 6 vezes no cartão ou no boleto, 1.230. O valor original dele é 1.500, tá? Então, só para deixar bem claro aí que vocês sim estão recebendo um benefício bem grande com relação a preço e a conteúdo que vocês vão receber nessas mentorias, ok? Fico à disposição para tirar dúvidas e não esqueçam que a gente tem mentorias abertas aí. Se você está participando do meu grupo de mentoria do WhatsApp, você tem acesso a perguntas, você tem acesso a conteúdo exclusivo, você vai ser o único que vai receber esse link e você só vai, as outras pessoas só vão saber que isso existe se você compartilhar. E essa aqui em especial, se você quiser compartilhar com um amigo que realmente vale a pena, pode compartilhar, inclusive a indicação de um amigo teu com esse vídeo gera para você alguma coisa, algum benefício bem bacana, tá? Desde que ele mencione que foi você que indicou, que foi você que recomendou o processo e que você indicou o meu trabalho para ele, tá? Então, ele gera benefícios para você, seja em mentoria gratuita, seja em cursos, seja em palestras. Alguma coisa eu vou te dar, se você recomendar em algum dos processos que eu mencionei aqui. Lembrando, minha agenda é limitada, então personal branding eu vou provavelmente conseguir atender bem menos, e o social selling eu tenho uma turma aberta com 10 vagas. Então, vagas limitadas aí também. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.